Alguma vez você já se perguntou o que realmente acontece quando se oferece uma missa por alguém que já partiu? Talvez você já tenha sentido, ao entregar essa intenção ao altar, que algo invisível se movia dentro e fora de você. Um silêncio diferente, uma presença sutil, como se o céu se inclinasse por um instante sobre a terra. Mas o que ocorre, de fato, no mundo espiritual, quando um sacerdote pronuncia o nome de uma alma falecida e oferece o santo sacrifício em seu favor? Será apenas um gesto piedoso? Uma lembrança amorosa? Ou existe algo muito mais profundo, algo que ultrapassa o tempo e o espaço, algo que toca o próprio coração de Deus? Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja e mestra da alma, foi uma das poucas pessoas que recebeu a graça de compreender esse mistério não apenas pela fé, mas pela experiência direta. Suas revelações místicas nos conduzem a um entendimento que pode transformar completamente a maneira como olhamos para a morte, a oração e o amor. Ela descobriu que cada missa, mesmo a mais simples, celebrada num pequeno altar escondido, é um rio de misericórdia que nasce do coração traspassado de Cristo e se derrama sobre as almas que ainda esperam purificação. Cada palavra do sacerdote, cada sino que toca, cada gota de vinho que se transforma em sangue, tudo é um eco do Calvário, repetido misticamente no tempo presente. Quando você oferece uma missa por alguém que ama e que já não está neste mundo, você não está apenas lembrando essa pessoa com carinho. Você está abrindo, com as próprias mãos, uma fonte de graça. Está permitindo que o sangue de Cristo, o mesmo que foi derramado há 2000 anos, alcance aquela alma e a lave de toda mancha que ainda a impede de ver a face de Deus. Pense nisso por um instante. Não é apenas um símbolo. É um ato real. Um toque divino que atravessa o véu do invisível e chega até onde nenhuma palavra humana poderia chegar. Santa Teresa dizia que o mistério da missa pelos defuntos é uma das expressões mais puras da caridade cristã, porque é um amor que não espera retorno. Um amor que continua mesmo quando a outra pessoa já não pode agradecer, já não pode sorrir, já não pode retribuir. E é justamente esse amor desinteressado que toca mais profundamente o coração de Deus. Quando você se senta no banco da igreja e escuta o padre dizer: "Esta missa é oferecida pelo descanso eterno de", saiba que naquele instante o céu se abre. As portas da eternidade se movem. As orações dos santos se unem às suas, e o sacrifício de Cristo é novamente apresentado ao Pai, agora em favor daquela alma. Você percebe o que isso significa? O mesmo sacrifício que salvou o mundo é atualizado, neste momento, por amor a alguém que você recorda. E através desse gesto, você se torna um instrumento do próprio Cristo, um canal vivo por onde a misericórdia divina flui. O mistério da missa pelos defuntos é um mistério do amor que não morre. O amor que continua atuando além do tempo, que consola os que sofrem e transforma os que amam. E é esse amor que Santa Teresa experimentou em profundidade, descobrindo que a comunhão entre vivos e mortos é mais real do que imaginamos. Porque na missa, céu e terra se encontram. A eternidade toca o instante. E a alma humana, pequena, limitada, imperfeita, é convidada a participar do infinito. Era noite no convento de São José. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir o som das lamparinas tremendo ao vento. Santa Teresa rezava em sua cela, recolhida, em uma dessas orações longas em que o tempo parece desaparecer. Nada ao seu redor parecia extraordinário, e, no entanto, algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria para sempre sua compreensão do poder da missa. Ela havia oferecido uma missa por uma irmã carmelita que morrera há muitos anos. Foi um gesto simples, feito com amor e sem grandes expectativas. Mas, naquela noite, durante sua oração, Teresa sentiu uma presença. Uma presença que não se podia ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, mas que o coração reconheceu imediatamente. Era uma paz profunda, acompanhada de uma gratidão que vinha de outro mundo. De repente, uma luz suave pareceu envolver o ambiente, e Teresa compreendeu, com um misto de temor e ternura, que diante dela estava a alma daquela irmã. Mas ela não vinha pedir orações. Vinha agradecer. Com uma voz silenciosa, que falava direto à alma, disse-lhe: "Madre, quando a Senhora ofereceu aquela missa por mim, não apenas me enviou orações, enviou-me o próprio sangue de Cristo. Esse sangue lavou as últimas manchas que me impediam de ver o rosto de Deus." Teresa ficou imóvel, tomada por uma emoção que as palavras humanas não podem descrever. Ela percebia, naquele instante, que havia sido testemunha do milagre mais profundo, o momento exato em que uma alma é libertada do purgatório e acolhida na glória eterna.
E tudo isso, por causa de uma missa simples, oferecida com amor. A partir dessa experiência, Santa Teresa nunca mais olhou para a missa da mesma forma. Ela compreendeu que, ao oferecer o santo sacrifício, não se trata de um símbolo distante, mas da aplicação real e viva dos méritos infinitos da paixão de Cristo. Cada missa, dizia ela, é como uma fonte aberta no coração de Jesus, da qual jorra uma torrente de misericórdia que alcança as almas necessitadas. E o mais surpreendente, segundo Teresa, era que quem oferece a missa se torna também parte dessa corrente divina. É como se Deus usasse aquele coração generoso como canal de graça. Sem saber, quem reza e oferece, participa da própria obra redentora de Cristo. Mais tarde, Santa Teresa viveu algo ainda mais belo. Em um momento de grande provação espiritual, quando sua alma se sentia seca e distante de Deus, ela voltou a encontrar a mesma irmã, agora já glorificada. Mas, desta vez, não vinha agradecer, vinha interceder. Madre, disse-lhe, agora eu oro pela Senhora. E minhas orações têm uma força especial, porque meu amor é puro e minha alma, livre de toda imperfeição. Teresa entendeu, então, um segredo que transformaria para sempre sua maneira de orar. As almas libertadas do purgatório não se esquecem de quem as ajudou. Pelo contrário, tornam-se intercessoras poderosas, advogadas celestiais diante de Deus. Existe, dizia ela, uma economia divina, uma circulação de amor e graça entre vivos e mortos, entre céu e terra. Quando você oferece uma missa por uma alma, essa alma, uma vez purificada, se converte em seu aliado espiritual, seu amigo eterno no reino de Deus. É uma troca misteriosa e santa, uma aliança invisível selada pela caridade. Imagine por um momento. Cada vez que você participa de uma missa pelos defuntos, pode estar libertando uma alma que, um dia, intercederá por você quando chegar a sua vez de atravessar o véu da eternidade. Santa Teresa chamava isso de comunhão dos santos em ação, um fluxo contínuo de amor que liga o altar da terra ao altar do céu. A partir dessa noite mística, Teresa começou a viver com uma consciência nova. Cada missa passou a ser, para ela, uma ponte de luz entre dois mundos. Um encontro entre a misericórdia divina e a gratidão das almas redimidas. E quando ela saía do coro, depois de uma celebração, muitas vezes sentia no coração um calor suave, uma alegria serena que não vinha deste mundo. Era, segundo ela, o sinal silencioso de que mais uma alma havia encontrado a paz. Santa Teresa compreendeu, a partir de suas experiências místicas, algo que a teologia sempre ensinou, mas que poucos verdadeiramente vivem. A missa não é apenas uma recordação simbólica da cruz. Ela é o próprio sacrifício do Calvário tornado presente. Cada vez que um sacerdote eleva a hóstia e o cálice, o tempo se dobra, e o mesmo Cristo que morreu há 2000 anos se oferece novamente, agora de modo incruento, por amor a nós e por todas as almas. Teresa dizia, na missa, o céu se abre e o sangue de Cristo volta a ser derramado sobre o mundo. E esse sangue não é uma imagem poética, é real, é espiritual, é eficaz. Ele toca as almas do purgatório como um rio de fogo purificador, apagando nelas as últimas sombras e preparando-as para o abraço eterno do Pai. Por isso, ela via cada missa como uma oportunidade divina. Uma chance de participar, de forma viva, na obra da redenção. Não é o padre sozinho que oferece o sacrifício, todos nós, ao estarmos presentes e ao unirmos nossas intenções às dele, participamos desse ato de amor infinito. Você já pensou nisso? Cada missa é um novo Calvário. Um momento em que o próprio Filho de Deus se entrega novamente, oferecendo sua vida ao Pai em favor das almas. E quando você entrega uma intenção, dizendo por fulano que já partiu, você está, na verdade, colocando essa alma dentro do coração de Cristo crucificado. Santa Teresa dizia que a missa é o maior presente que alguém pode oferecer, tanto aos vivos quanto aos mortos. Porque nada neste mundo, nenhuma esmola, nenhuma oração, nenhum ato de penitência, tem o poder de igualar-se a uma única missa bem oferecida. É o próprio Cristo intercedendo junto ao Pai, e nós, humildemente, nos unindo a essa intercessão. Quando Teresa meditava sobre isso, sentia-se pequena diante da grandiosidade desse mistério. E ao mesmo tempo, tomada por uma gratidão sem medida. Ela compreendeu que a missa é o coração pulsante da Igreja, a ponte de amor entre Deus e os homens, entre o céu e a terra, entre os vivos e os mortos. Quantas vezes participamos da missa sem perceber o que está realmente acontecendo diante de nós? O altar é o Calvário.
O sacerdote é o Cristo. E o sacrifício que se realiza é o mesmo que abriu as portas do paraíso para toda a humanidade. Teresa, em uma de suas visões, viu o que chamou de corrente de luz descendo do altar durante a consagração. Era como se uma torrente dourada fluísse do coração de Jesus e alcançasse multidões de almas no purgatório. Algumas eram libertadas instantaneamente, outras recebiam um alívio suave, uma esperança nova. E ela dizia: e quanto muitos na terra choram seus mortos, há no céu uma festa cada vez que uma missa é oferecida com amor. O poder do sacrifício de Cristo é infinito, mas sua aplicação depende da caridade com que participamos. Se oferecemos a missa com o coração distraído, ela ainda tem valor, mas se a oferecemos com fé viva, com amor sincero e com desejo de ajudar as almas, ela se torna uma chama ardente que ilumina o purgatório inteiro. Santa Teresa ensinava às suas irmãs: quando estiverdes na missa, une cada pequena dor, cada sacrifício do vosso dia, a hóstia que o Padre eleva. Oferecei vossas cruzes como pequenas flores sobre o altar, e o Senhor as transformará em graças para as almas necessitadas. Ela acreditava firmemente que o sofrimento humano, quando unido ao sacrifício de Cristo, ganha um valor redentor. Nada é inútil, nem a dor, nem o cansaço, nem as lágrimas. Tudo pode ser transformado em misericórdia quando é oferecido com amor. Por isso, Teresa chamava a missa de o tesouro escondido do mundo. Um tesouro que muitos têm diante dos olhos, mas poucos reconhecem. Ela dizia: se os homens soubessem o que uma só missa representa para as almas e para si mesmos, as igrejas estariam cheias e o purgatório, vazio. A missa é o coração da comunhão dos santos. Nela, Cristo une o céu e a terra, o visível e o invisível, o tempo e a eternidade. E cada alma que participa dessa celebração, mesmo em silêncio, torna-se parte viva desse mistério. Você entende agora por que Santa Teresa chorava de emoção cada vez que assistia à consagração? Porque ela via, não com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma, o que realmente acontecia ali. Deus se inclinando sobre o mundo, oferecendo novamente o seu Filho, e esse Filho estendendo os braços sobre a humanidade inteira. E entre tantas almas tocadas por esse amor, estavam também aquelas que esperavam no purgatório, aguardando apenas uma missa, uma única missa, para poderem ver o rosto de Deus. Santa Teresa dizia que nada na criação de Deus está isolado. Tudo está unido por fios invisíveis de amor e graça que formam uma só família espiritual. Essa união misteriosa, a Igreja chama de comunhão dos santos, e Teresa a chamava de a rede do amor divino que sustenta o universo. Quando uma alma reza, outras são fortalecidas. Quando uma sofre com paciência, outras recebem consolo. E quando uma alma oferece uma missa por alguém que partiu, toda a Igreja, a que vive, a que sofre e a que já glorifica, participa desse mesmo gesto de caridade. Segundo Teresa, o purgatório não é um lugar de abandono, mas de esperança. Ali estão almas que amam profundamente a Deus, mas que ainda precisam ser purificadas antes de contemplá-lo face a face. E nós, os que ainda caminhamos na terra, temos o privilégio e a responsabilidade de ajudá-las a completar esse caminho. Ela via o purgatório não como um castigo cruel, mas como um fogo de amor, um processo de cura da alma. Essas almas, dizia ela, sofrem por amor, e seu sofrimento é doce, porque sabem que cada lágrima as aproxima do abraço eterno. Quando oferecemos uma missa por elas, participamos ativamente dessa cura. É como se abríssemos janelas no céu, permitindo que o raio da misericórdia divina penetre nas sombras e transforme dor em luz. E o mais belo é que essas almas, uma vez libertadas, não se esquecem de quem as ajudou. Elas intercedem. Elas amam. Elas devolvem. Santa Teresa teve várias experiências que confirmaram essa verdade. Ela contava que, após ter oferecido missas por almas esquecidas, por aquelas de quem ninguém mais se lembrava, começou a sentir uma presença suave em suas orações, uma espécie de calor interior, uma companhia silenciosa. Era como se as almas libertadas viessem agradecer-lhe, não com palavras, mas com uma luz que inundava seu coração. Em uma visão, ela viu o que descreveu como uma multidão de almas luminosas subindo ao céu como chamas brancas. E ouviu, em seu interior, uma voz que dizia: Madre, fomos as esquecidas. Ninguém orava por nós. Mas suas missas nos libertaram. Teresa então compreendeu que a caridade verdadeira é aquela que ultrapassa a morte. Que não há distância nem barreira quando o amor de Deus está em ação. E que as orações pelos defuntos são,
na verdade, um ato de fé na vida eterna, um gesto que proclama: o amor é mais forte que a morte. Mas ela descobriu algo ainda mais surpreendente. As almas do purgatório, embora não possam rezar por si mesmas, podem interceder pelos vivos. Elas, purificadas pelo fogo do amor, amam com uma perfeição que nós ainda não conhecemos. E por isso, suas orações têm uma força extraordinária. Teresa dizia: a alma que ajudas a alcançar o céu se tornará tua amiga eterna diante de Deus. Ela acreditava que cada missa oferecida por um defunto cria um laço espiritual entre a alma libertada e quem ofereceu o sacrifício. Um laço que nunca se rompe. Imagine, quantas almas já terão rezado por você, em silêncio, no céu, sem que você saiba. Quantas bênçãos que hoje te protegem talvez tenham vindo dessas almas que um dia receberam tua caridade em forma de oração. A comunhão dos santos é essa troca divina, essa economia de amor que faz circular a graça entre os três estados da Igreja. A Igreja militante, nós, que lutamos e caminhamos. A Igreja padecente, as almas que se purificam. E a Igreja triunfante, os santos que já vivem na glória. Santa Teresa dizia que, quando uma dessas partes se move, todas se movem com ela. Por isso, nenhuma oração, nenhuma missa, nenhum pequeno gesto de amor se perde. Tudo é aproveitado por Deus nessa corrente infinita de misericórdia. E essa comunhão não é teórica, é viva, é real, é sensível. Quantas vezes sentimos um consolo repentino em meio à tristeza, uma paz que não sabemos de onde vem, um impulso de fé em momentos de desânimo. Teresa acreditava que, muitas vezes, esse consolo vem justamente das almas pelas quais oramos. Elas nos acompanham, nos protegem, em certos momentos, nos tocam com um amor tão puro que faz a alma estremecer. São, como ela dizia, nossos irmãos invisíveis, nossos intercessores silenciosos. Por isso, Santa Teresa insistia tanto: não deixemos as almas do purgatório esquecidas. Elas esperam nossa caridade, e em troca, nos envolvem com uma rede de bênçãos que só o céu pode medir. É uma comunhão secreta, uma amizade sagrada que nos prepara para o mesmo destino que elas alcançaram, a união plena com Deus. A comunhão dos santos é, no fundo, o mistério do amor contínuo, o amor que passa de mão em mão, de coração em coração, até que todos sejam um só no amor eterno. Santa Teresa de Jesus costumava dizer que Deus mede o valor das nossas ações não pela grandeza exterior, mas pela pureza da intenção. E é justamente isso que dá poder à missa e às orações pelos defuntos, a caridade pura, o amor sem interesse. Ela advertia suas irmãs no convento: quando oferecerdes uma missa, não o façais esperando nada em troca. Oferecei apenas por amor, amor a Deus e compaixão pelas almas que sofrem. Esse é o segredo do verdadeiro mérito espiritual. O céu se move não pelo cálculo, mas pela generosidade. Uma oração feita por amor puro é mais eficaz do que 1000 rezas feitas por medo, costume ou desejo de recompensa. Teresa descobriu isso em sua própria carne. Certa vez, após ter oferecido várias missas por um amigo falecido, percebeu em seu coração uma alegria estranha, uma paz tão intensa que a fez chorar. Ela entendeu que essa paz era o reflexo do amor verdadeiro, um amor que dá sem exigir retorno, e que, por isso, participa da própria natureza de Deus. Amar assim, dizia ela, é tocar o infinito. O amor desinteressado é, na verdade, o amor mais fecundo. Quando você oferece uma missa apenas por amor, sem esperar consolações, milagres ou favores, Deus transforma esse gesto simples numa obra de graça de alcance eterno. A alma que você ajuda é libertada, e a sua própria alma é purificada. Teresa compreendeu que ajudar os mortos é, paradoxalmente, uma das formas mais eficazes de transformar os vivos. Porque é um exercício de fé, de esperança e de caridade em seu grau mais elevado. É amar alguém que não pode mais te agradecer, que não pode mais te sorrir, que não pode te oferecer nada, senão a promessa silenciosa de rezar por ti quando estiver diante de Deus. Essa é a caridade sobrenatural. Amar sem esperar, doar sem exigir, servir sem ser visto. E foi justamente isso que transformou Santa Teresa numa alma livre. Ela aprendeu que, quanto mais se doa, mais o coração se alarga. E quanto mais se ama, mais se participa da própria vida de Cristo, que se entregou totalmente, sem pedir nada em troca. Em uma de suas meditações, Teresa escreveu: quando ofereço uma missa por uma alma, entrego também minhas dores, meus medos, minhas pequenas cruzes diárias. Uno tudo isso ao sacrifício de Cristo no altar.
E quando o pão e o vinho se transformam, também minhas dores são transformadas em graça. Ela acreditava que nada é pequeno aos olhos de Deus. Até o menor sacrifício, quando oferecido com amor, pode se tornar uma ponte para o céu. Um sorriso em meio à dor, uma paciência silenciosa, uma renúncia escondida, tudo pode ser oferecido pelas almas, e tudo tem valor eterno. Mas Teresa também fazia um alerta. O amor verdadeiro precisa ser puro. Não basta oferecer uma missa pensando secretamente: talvez, assim, Deus me conceda o que eu quero. Não. A caridade espiritual só floresce quando é livre. Quando o amor é desinteressado, ele se torna luz. Quando é calculado, perde a força. Por isso, ela ensinava suas irmãs a purificar o coração antes da missa. Entrai no templo com o coração limpo, sem desejos pessoais, e deixai que o amor de Cristo seja o vosso único motivo. Essa pureza de intenção é o que faz a missa se tornar verdadeiramente redentora, não apenas para quem é lembrado, mas também para quem oferece. Porque o amor puro sempre retorna multiplicado. Sempre. Teresa dizia: Deus não se deixa vencer em generosidade. Quando liberas uma alma com o teu amor, Ele te dá em troca uma liberdade ainda maior. Quando curas uma ferida no outro, Ele cura as tuas. E esse é o paradoxo divino da caridade. Quanto mais se doa, mais se recebe. Quanto mais se esquece de si mesmo, mais se encontra a própria alma. Por isso, Santa Teresa considerava as missas pelos defuntos não apenas uma prática piedosa, mas uma verdadeira escola de santidade. Porque nelas aprendemos o que significa amar como Cristo amou, até o fim, sem condições, sem medidas. O amor desinteressado é a forma mais alta de fé. É crer que Deus vê, mesmo quando ninguém mais vê. É oferecer algo invisível, uma oração, uma lágrima, uma intenção, acreditando que esse pequeno ato tem o poder de mudar o destino eterno de uma alma. E no fundo, é isso que torna a missa pelos defuntos tão grandiosa. Não o ritual exterior, não as palavras, mas o coração que se oferece junto com Cristo. Um coração que ama por amar. Santa Teresa conclui: a alma que aprende a amar os que não pode ver está pronta para amar o próprio Deus, que também não se vê. Santa Teresa de Jesus afirmava com profunda convicção: uma única missa, bem oferecida, tem mais valor para uma alma do que 1000 anos de orações e penitências. Ela não falava por teoria, mas por experiência. Teresa havia visto, com os olhos da alma, o efeito imediato que uma missa pode causar no mundo invisível. Ela testemunhou almas sendo libertadas no instante da consagração, quando o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue do Senhor. Naquele momento, dizia ela, o céu se abre e o amor de Deus se derrama como um rio de luz sobre as almas necessitadas. Em uma de suas visões mais marcantes, Santa Teresa viu o próprio Pai, que havia falecido anos antes, aproximar-se dela em meio a uma claridade indescritível. Ele lhe disse com voz serena: filha minha, a missa que mandaram celebrar por mim logo após minha morte salvou-me de longos anos de purificação. No momento da consagração, senti as correntes do amor próprio se romperem, e pude voar direto aos braços do Pai. Essas palavras encheram Teresa de uma alegria santa, mas também de uma responsabilidade imensa. Ela compreendeu que o tempo em que oramos pelas almas também tem valor. As primeiras horas e dias após a morte, dizia ela, são especialmente preciosos. É quando a alma mais necessita da ajuda espiritual dos vivos. Por isso, recomendava: assim que souberes da morte de alguém, oferece imediatamente uma missa por essa alma. Não esperes. Cada momento é uma gota de misericórdia que pode poupar anos de purificação. Santa Teresa também ensinava que não basta mandar celebrar a missa, é preciso participar dela com o coração unido ao altar. Durante a consagração, ela aconselhava: apresenta mentalmente a Jesus as almas pelas quais queres interceder. Quando Cristo está presente em ti pela Eucaristia, tuas orações têm um poder que nenhuma palavra humana pode medir. E ela ia além. Teresa unia suas próprias dores às missas que oferecia. Quando estava doente, cansada, ou sofrendo perseguições, dizia: ofereço esta dor como parte da missa de hoje. Uno meu sofrimento ao de Cristo, para que sua graça alcance uma alma necessitada. Ela acreditava que, ao fazer isso, a missa se tornava multiplicada em eficácia, porque unia os méritos infinitos de Cristo aos méritos finitos, mas sinceros, do coração humano. Mas Santa Teresa também tinha um olhar prático e ordenado.
Ela costumava manter o que chamava de lista espiritual, um pequeno caderno com os nomes das pessoas pelas quais se comprometia a rezar. Tenho sempre diante de mim, escrevia, os nomes das almas que mais precisam dos meus sufrágios, meus pais, minhas irmãs falecidas, as pessoas que me fizeram bem em vida e, sobretudo, aquelas que morreram sem ninguém que rezasse por elas. Era sua maneira de transformar a caridade espiritual em hábito. E aconselhava suas filhas espirituais a fazer o mesmo. Organiza tua caridade. Não deixes que o esquecimento apague as almas que esperam a tua oração. Teresa acreditava que cada missa oferecida era um investimento espiritual. Mas não no sentido material ou egoísta, e sim como uma semeadura eterna. Quando ofereces uma missa por uma alma, essa graça jamais se perde. Mesmo que a alma já esteja no céu, Deus aplica os frutos dessa missa a outras que necessitam. Nada se desperdiça no reino do amor. Por isso, ela dizia que a missa é o único investimento com retorno garantido. Nenhum ato de caridade com as almas fica sem recompensa. É uma lei espiritual tão certa quanto as leis da natureza. A caridade espiritual sempre retorna multiplicada. Teresa também observou que há tempos litúrgicos especialmente favoráveis para oferecer sufrágios. Entre o dia 1º e o dia 8 de novembro, a oitava dos fiéis defuntos, ela afirmava que o céu e a terra se aproximam de modo particular. Durante esses dias, as orações e missas pelos mortos têm uma eficácia multiplicada, porque toda a Igreja, visível e invisível, se une no mesmo clamor de amor. Ela recomendava intensificar as orações, as esmolas e os pequenos sacrifícios nessa semana. Esses dias são como uma janela aberta entre o purgatório e o paraíso, dizia. Mas Teresa também sabia que há momentos pessoais de grande poder espiritual. Depois de comungar, por exemplo, quando Cristo está sacramentalmente presente na alma, ela recomendava apresentar mentalmente as almas queridas e pedir: Senhor, aplica a elas as graças desta comunhão. Que teu amor em mim se transforme em luz para quem ainda caminha na purificação. E o que mais impressiona é que, segundo seus relatos, muitas vezes ela sentia respostas imediatas. Um alívio, uma alegria súbita, uma presença interior. Era o sinal de que aquela graça havia alcançado o seu destino. Santa Teresa repetia: a missa é a arma mais poderosa do céu e o remédio mais doce da terra. Quem compreende seu valor jamais deixa passar um dia sem oferecê-la por alguém. Quantas vezes, dizia ela, caminhamos pela vida sentindo um vazio, uma falta de sentido, uma aridez interior, e não sabemos que talvez o caminho de volta à graça comece justamente oferecendo amor a quem já partiu. Porque, ao liberar uma alma do purgatório, o coração humano também se liberta de suas próprias correntes invisíveis. O amor que salva o outro é o mesmo amor que cura a si mesmo. Depois de tantas experiências, visões e graças recebidas, Santa Teresa de Jesus já não via a morte como uma separação definitiva, mas como uma passagem luminosa. Para ela, a morte não interrompia o amor, apenas o transformava. As orações continuavam a fluir, os laços espirituais permaneciam vivos, e a comunhão entre os filhos de Deus tornava-se ainda mais profunda. Ela compreendeu que a missa é o ponto onde o tempo e a eternidade se encontram. Cada missa é um eco do Calvário, ao mesmo tempo, uma semente de ressurreição. Por isso, Teresa começou a oferecer missas sistematicamente, não apenas pelas almas conhecidas, mas também pelas esquecidas, aquelas de quem ninguém mais se lembrava, aquelas que morreram em solidão, sem uma única oração pronunciada em seu nome. E foi então que algo extraordinário aconteceu. As aparições se multiplicaram. Certa noite, após oferecer várias missas pelas almas mais abandonadas do purgatório, Teresa foi envolvida por uma luz intensa. Diante dela, viu uma multidão de almas radiantes, vestidas de paz, que lhe diziam em uníssono: Madre, fomos as últimas. A Senhora foi o elo de amor que nos faltava. Sua caridade rompeu as correntes que nos prendiam. Agora podemos subir. Teresa chorou de alegria. Ela sentia que havia tocado o mistério do amor redentor, o mesmo amor que move o coração de Cristo. A partir desse momento, ela passou a ensinar às suas filhas espirituais que a devoção às almas do purgatório é uma escola de santidade. Porque quem aprende a amar os que não pode ver, aprende também a amar a Deus com pureza. Quem ama as almas esquecidas, dizia ela, prepara o próprio coração para o céu. Ela explicava que a caridade para com os defuntos é o amor mais desinteressado que existe, porque é dado a quem já não pode nos oferecer nada em troca.
E é justamente esse tipo de amor que mais agrada a Deus, o amor gratuito, livre, silencioso, invisível, mas cheio de poder. Santa Teresa compreendeu que cada missa oferecida é uma obra de misericórdia que transforma não apenas o destino das almas, mas também o destino de quem oferece. Quem liberta uma alma, dizia ela, liberta também a sua própria. No fim de sua vida, Teresa sentia que já não precisava fazer esforço para lembrar das almas do purgatório, elas mesmas vinham a ela. Em suas orações, percebia uma multidão de vozes suaves pedindo ajuda, e outras tantas agradecendo. Ela se tornará, como dizia poeticamente, uma janela aberta entre a terra e o céu. E talvez seja essa a vocação de todos nós, sermos pequenas janelas por onde o amor de Deus possa passar. A missa, as orações, os pequenos sacrifícios diários, tudo pode ser transformado em luz quando é feito por amor. E o fruto desse amor é duplo. As almas do purgatório encontram a liberdade, e nós encontramos a paz. Pense nisso com o coração. Cada missa que você oferece é um gesto eterno. Nada nela se perde. Ela sobe ao trono de Deus e retorna como bênção. Ela toca as almas que esperam e, ao mesmo tempo, toca a sua. Quantas vezes sentimos que nossas orações não são ouvidas, que o céu permanece em silêncio? Talvez a resposta esteja em oferecer mais amor pelos que já partiram. Porque, segundo Teresa, quando libertamos uma alma, ela se torna nosso intercessor mais fiel diante de Deus. O amor nunca se perde. Nem na morte. Nem no tempo. Tudo o que é oferecido em caridade permanece vivo. E assim, Santa Teresa nos deixa uma herança espiritual. Não deixes passar um dia sem oferecer algo, uma missa, uma oração, uma dor, por alguém que já partiu. Porque a misericórdia que dás hoje te será dada no dia em que também precisares de purificação. Ela dizia: quem exercita a caridade com as almas do purgatório encontrará a própria alma livre no dia da morte. Essa é a lei divina da misericórdia. Tão certa quanto a luz do sol. Tão real quanto o amor que sentimos ao ouvir essas palavras. Por isso, ao encerrar esta reflexão, deixa que teu coração faça silêncio. Pensa nas pessoas que amaste e que já não estão aqui. Lembra-te dos que partiram esquecidos, dos que talvez nunca receberam uma oração. E oferece por eles a próxima missa. Não sabes o quanto essa simples decisão pode mudar, no céu e dentro de ti. Santa Teresa de Jesus, do alto da glória, repete ainda hoje. Cada missa é um ato de amor que toca a eternidade. E se esta mensagem tocou o teu coração, se sentes o chamado para aprofundar-te nestes mistérios e caminhar com Santa Teresa, inscreve-te no canal Voz de Santa Teresa. Juntos, continuaremos a descobrir os tesouros espirituais que podem transformar a tua vida de oração e acender em ti o fogo do amor eterno.